O papo agora no estúdio é sobre o hábito de deixar tudo para depois. Você é aquele tipo de pessoa que fica adiando tudo o que precisa fazer ou deixa para resolver as coisas na última hora? Tem muita gente que acha que isso é preguiça, mas será que é mesmo? Manda pra gente a sua opinião. O nosso WhatsApp é o 99631-1006. Participe com a gente. Quem bate um papo comigo aqui no estúdio sobre essa situação, sobre essa circunstância que chama procrastinação, é o psiquiatra Eldio Lobo Ribeiro. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Michele. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece a sua participação. Doutor, então comece explicando pra gente, por favor, o que é a procrastinação? Essa palavra é enorme, esse palavrão, que tem gente que acha que é preguiça. É preguiça? A procrastinação, então, é um hábito de deixar para depois, e para depois, e para depois, e as coisas irem acumulando e isso causar algum prejuízo para a pessoa, tanto em relação à reputação, como em relação aos resultados, como em relação ao reconhecimento que essa pessoa vai ter. Isto pode ser preguiça, mas, felizmente, a preguiça é a exceção. Nós, como médicos, psiquiatras, primeiro descartamos se há alguma doença física. Por exemplo, pessoas com hipotireoidismo, com anemia, tendem a ficar mais sem energia, mais desanimadas e deixam para depois por doença. Pessoas com sofrimento mental, como por exemplo depressão, também tendem a adiar especialmente ações que demandam mais planejamento e execução. E tem aquelas pessoas, especialmente pela falta de um tutor, pela falta de um coach, por falta de alguém que possa acompanhar. Falta de uma orientação. A pessoa que, não, por exemplo, tem uma dificuldade para administrar o tempo, ela pode ser considerada uma procrastinadora? Procrastinar, ela é entendida como algo doentio, como algo importante, quando aquilo gera prejuízo. Aquela pessoa que usa para a vida dela aquela frase, porque eu vou fazer hoje se eu posso fazer amanhã? Ela meio que está agarrando esse conceito para ela. Se isso leva ela a ter algum prejuízo, tanto objetivo, como por exemplo, perda financeira, como dificuldade para prosperar na carreira, como perdas também sentimentais, até perder um grande amor por procrastinação pode acontecer. E quais os efeitos da procrastinação? Por exemplo, o senhor está falando aí que é algumas perdas profissionais, mas assim, os casos bem sérios, o senhor chega a atender por conta de pessoas que têm aí essa, digamos assim, esse problema emocional, né, que leva a procrastinar. Então, felizmente, quando tem, Michele, um fator causal para isso doentio e a pessoa permite o tratamento, isso tende a ser resolvido da maneira mais breve possível. Como identificar que a pessoa está dentro desse conceito? Quando essa pessoa, alguém ligado a ela, entende que as potencialidades dela não estão sendo aproveitadas ao máximo, por omissão, por adiamento ou por dificuldade de encadear as soluções passo a passo. Pois é, mas, por exemplo, se eu tenho o hábito, às vezes, por exemplo, de sempre chegar atrasada nos compromissos, vamos colocar dessa forma. Como eu vou identificar que isso está sendo já um fator de procrastinação ou eu estou só precisando entender que eu tenho que me organizar melhor com o relógio? Porque tem gente que, por exemplo, atrasa para tudo a vida inteira. E isso traz prejuízos, às vezes, em várias áreas da vida, inclusive na profissional. Quando a repercussão é mais sutil, como, por exemplo, a pessoa fica apenas vítima de piadinhas, de brincadeiras, isso não é o mais importante. Agora, quando a pessoa, por exemplo, deixa de ser convidada e passa a ser excluída da lista de convites, isso já é algo mais sério. Por exemplo, fazer uma coisa de cada vez, distribuir as atividades que se deve fazer, ajuda a sair dessa questão, dessa procrastinação? Ajuda especialmente quando a pessoa, como nós falamos anteriormente, planejamento, ela seleciona aquilo que é absolutamente necessário, aquilo que é urgente de ser realizado e especialmente uma boa maneira de diminuir a procrastinação ou de administrar melhor é atribuir a outras pessoas que possam contribuir na realização das necessidades, das atividades, das tarefas. Vamos colocar então de uma forma didática que dicas que o senhor dá para que as pessoas consigam se organizar, desenvolver as tarefas e diminuir o desânimo, porque às vezes o desânimo, como você colocou aí, o estresse, às vezes a depressão, as coisas culminam em você deixar tudo para depois, porque você não está disposto. Que dicas a gente teria para que a pessoa comece a se organizar e ter ânimo para fazer as coisas? Quando a pessoa que habitualmente faz check-up, acompanhamento médico, não tem absolutamente nenhuma doença que justifica isto, aí está bem apropriado ela ter especialmente o uso da agenda. A agenda é algo que anteriormente as pessoas tinham habitualmente mais organizada no papel, depois que passou para virtual, meio que as pessoas deixaram de usar do papel e usam mais
normal àquela que é digital. Então, uma ótima maneira de adequar é usando a agenda e especialmente pedindo ajuda. Ou seja, o procrastinador muitas vezes padece de falta de humildade. Falta de humildade para quê? Para pedir ajuda de ter um acompanhamento, que pode ser tanto profissional como também de uma pessoa querida que seja rígida. Falta humildade, mas a gente pode dizer que o medo, ele também pode levar a pessoa a ser uma procrastinadora? O medo de fazer as coisas, o medo de ter iniciativa? Essa pergunta é excelente, Michele. Então, existe o medo como sendo uma característica pessoal e que, felizmente, é muito bem tratado com psicoterapia. E existe, inclusive, o medo exagerado que repercute com sintomas físicos, como batedeira, boca seca, tremor. O caso, por exemplo, do fobia social, em que a pessoa tem um temor exagerado e doentio de se expor, de se expressar e de ir em áreas públicas, que pode ser, inclusive, tratado com medicamento, tendo ótimos resultados. Porque a pessoa, quando ela tem receio de fazer alguma tarefa, de, enfim, de alguma ação, ela pode começar deixando para lá, né? Ah, eu não vou falar em público no meu trabalho ali, porque eu não vou... Aí começa a desviar, passa a tarefa para outro. E outras situações, às vezes você precisa conversar com uma pessoa sobre um assunto, você tem medo do que pode vir de resposta. São situações que às vezes a gente pensa que está distante, mas estão no nosso dia a dia a todo momento, né? Michele, acho que um grande objetivo nosso aqui é deixar claro para o nosso público que não necessariamente procrastinação seja falta de vergonha na cara, que não necessariamente é preguiça, não necessariamente é algo que merece crítica. Muitas vezes merece cuidado e que realmente pode ser revertido e a pessoa viver super bem, com isso resolvido muito mais fácil do que se espera. Mas assim, nunca julgue um procrastinador, ajude-o. Pois é, que doenças aí podem ser resultantes de uma pessoa que está aí procrastinando e está nessa situação e não consegue se livrar? Excelente. Nós temos doenças físicas, especialmente hipotireoidismo, anemia e até alguns tipos de câncer. E tem algumas mulheres que têm quadros de TPM, como chamado transtorno disfórico menstrual, que faz com que muitos dias do mês, muito mais do que a média, possam ficar com dificuldade de executar suas tarefas. E temos as doenças mentais, especialmente a depressão e a fobia social. E o restante são questões muito mais da dificuldade de planejamento e especialmente da falta de apoio. Ou seja, os familiares que não são procrastinadores devem, para aquele que é o procrastinador da casa, apoiá-lo e não julgá-lo. Eu tenho um exemplo de amigos que, por exemplo, terminaram o curso de pós-graduação e não fizeram a tese de conclusão do curso. Por exemplo, terminou, já tem 3 anos e não termina. Fica procrastinando, não, depois, porque sabe que aquele é um momento difícil, digamos assim, uma prova, vai ser avaliado e fica enrolando com aquilo. É um bom exemplo de a gente vê que está travando aí a vida da pessoa, né, a vida profissional. Então, para a gente encerrar, umas dicas assim, para que as pessoas comecem a identificar e não achem que tudo é preguiça. Certo. Primeiro é o seguinte, tem ou não tem doença? Se tem doença, obrigatoriamente tratar. Se não tem doença, é apoiar e, obviamente, volto a reafirmar, muito importante do procrastinador que tem a grandeza de reconhecer que precisa de ajuda, desde procurar o apoio de um familiar que tenha características mais de organização, de supervisão e de apoio e, algumas vezes, solicitação da psicoterapia, especialmente a psicoterapia cognitivo-comportamental, é uma modalidade psicoterapêutica que tem essa importância muito grande de organizar passo a passo a reversão da procrastinação. E, para quem tem aversão a profissionais de saúde, por querer estar distantes do entendimento de doença, os coaches, que são bem formados, têm uma importante tarefa nessa contribuição. O pessoal acha que está suavizando. Não, eu não, por exemplo, eu não sou louco, porque tem gente que tem essa ideia até hoje, né? Eu não vou para psiquiatra, eu não tenho problema mental, eu não tenho distúrbio. Então, é uma coisa que é relativamente simples, mas às vezes as pessoas complicam. A gente também não pode achar que é qualquer coisa. Se ele está falando que tem casos que ficam de forma tão severa que precisa de medicação, então a gente tem que parar de achar que tudo é preguiça, é má vontade da pessoa. Às vezes ela não está conseguindo controlar, né? Muito obrigado, Michele. Espero ter contribuído com o seu público. Com certeza, doutor. Muito obrigada por ter estado com a gente. Uma ótima tarde. Ótima tarde.